Trajetória da EJA no Brasil, do Brasil Colônia à Primeira República. Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Eu sou a professora Vanessa e hoje entenderemos sobre a trajetória histórica da EJA no período que compreende o Brasil Colônia até a Primeira República. A educação de jovens e adultos é considerada uma modalidade cujo intuito é atender pessoas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos na idade adequada. A educação é um processo que historicamente sempre esteve vinculado aos interesses do Estado, pois o modo como dirigentes e governantes percebem as necessidades da sociedade no que diz respeito a valores universais, mão de obra para o mercado de trabalho e formação cultural dos cidadãos, reflete diretamente nos encaminhamentos dados na esfera educacional, nas políticas públicas, na legislação, nos currículos e até nas práticas escolares. Isso não significa, por sua vez, que não haja compreensão dos sujeitos envolvidos e que não aconteçam resistências. Contudo, é perceptível que os interesses do Estado interferem no processo educacional. No período colonial, a educação de jovens e adultos, portanto, teve esse reflexo e esse impacto. Nesse período, ainda não havia uma política educacional estatal consolidada, nem para a EJA, nem para a educação básica, pois no processo de colonização no país, a educação ficou sob responsabilidade dos jesuítas, missionários que faziam parte da Companhia de Jesus, uma organização criada no processo de contra-reforma da Igreja Católica, que tinha como missão principal propagar a fé católica em várias partes do mundo. Articulada a essa missão, também havia o trabalho com o ensino por parte dos padres, que exerceram papel de professores no país, atendendo os filhos dos colonos, os indígenas e a elite brasileira que se formava. Nesse primeiro momento, a Igreja era responsável pela educação no país e não o Estado, mas ela também refletia os seus próprios interesses, sendo principal a propagação do catolicismo. Aos colonos, além da catequese, eram ensinadas operações básicas da matemática, leitura e escrita, e já aos indígenas, apesar de também serem ensinadas noções básicas de cálculo e escrita, o foco principal era o ensino das orações e da fé católica. O documento que norteava as ações dos jesuítas, chamado Ratio Studiorum, congregava toda a proposta pedagógica dessa organização, e nele havia a concepção do plano dos estudos. Nesse contexto, somente a elite deveria ser preparada para o trabalho intelectual. Então, apenas esses jovens conseguiam dar sequência aos seus estudos nos colégios jesuítas, que foram se formando e, posteriormente, alguns desses alunos seguiam seus estudos na Universidade de Coimbra, em Portugal. No contexto social desse período, é importante compreendermos que não havia ainda a intenção por parte do Estado do preparo da população para o trabalho, visto que a base econômica, na época, era de regime escravocrata. Não se exigia nenhum preparo profissional. A educação jesuítica predominou no país por mais de 2 séculos, pois não havia a perspectiva por parte da metrópole em se criar de fato um sistema educacional no Brasil. Contudo, com o passar do tempo, tensões entre os jesuítas e os portugueses foram se intensificando, o que culminou na expulsão da companhia em 1759, encaminhada pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o conhecido Marquês de Pombal, que visava uma modernização econômica e cultural em Portugal. Assim, Pombal instituiu as chamadas aulas régias, que eram como disciplinas isoladas ou estudos avulsos, sendo os professores nomeados pelo rei. Ao contrário dos jesuítas, o encaminhamento educacional se pautava em ideias laicas de ensino, inspirada no iluminismo. Contudo, a política não foi bem encaminhada no Brasil,
pois não havia uma unidade e organização claras, apenas aulas avulsas, muitas vezes ministradas por professores leigos em suas próprias residências. Nesse período, portanto, continuou o entendimento de que para grande parte da população a cultura oral bastava, enquanto outros deveriam receber uma noção básica de leitura e cálculo e um número mínimo teria acesso à continuidade de seus estudos. Esse sistema dificultou ainda mais o acesso dos adultos à educação, principalmente das camadas populares, pois não encontravam espaço e oportunidades para estudar. Em 1808, a família real portuguesa e sua corte se estabeleceram no Brasil, o que acarretou mudanças no contexto cultural do país, com a criação de bibliotecas, teatros, academias literárias e museus. Nesse período, algumas ações na esfera educacional se deram em decorrência de necessidade de formar pessoas para auxiliarem na administração do reino, no Rio de Janeiro. Contudo, essas iniciativas tiveram maior ênfase na educação superior. No início do período imperial, em 1822, após a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I, algumas iniciativas começaram a se delinear. Já na Constituição de 1824, há a perspectiva de uma instrução gratuita a todos os cidadãos. Contudo, não era garantida a oferta e nem a indicação de quem seria responsável por ela. Em 1827, algumas diretrizes foram estabelecidas, enunciando a criação de escolas de primeiras letras em lugares que fossem mais populosos. No entanto, essa lei também não teve muito sucesso em sua implantação, devido aos recursos que eram escassos. O Ato Adicional de 1834 passou às províncias o direito de legislar sobre a instrução pública, primária e secundária, e estabelecimentos próprios e promovê-lo. A menção clara à necessidade de uma alfabetização de adultos começa a surgir no país a partir de 1850. Em 1854, foi criada a primeira escola noturna no Brasil, cujo objetivo era alfabetizar trabalhadores analfabetos. Essas escolas foram se espalhando pelo território brasileiro, sendo que em 1874 já existiam cerca de 117 estabelecimentos. Porém, ainda nesse contexto histórico, de maneira geral, não se considerava o aspecto metodológico específico que era necessário ao ensino dessa população, apenas a preocupação com o processo de alfabetização em si. Em 1871, surgiu a Reforma João Alfredo, cujo texto afirmava a necessidade de escolas primárias, escolas noturnas e escolas normais, e dava ênfase ao ensino profissional. Essa reforma propôs a fundação de escolas para adultos no município da Corte, que seriam frequentadas por pessoas acima dos 13 anos e seriam de oferta diurna e noturna, adaptando seus horários às condições de trabalho dos alunos, além de ser paga uma gratificação aos professores que se disponibilizassem a esse serviço. Entretanto, essa foi uma reforma que não teve andamento na Câmara. Vamos analisar melhor a taxa de analfabetismo entre 1872 e 1940? Acompanhe o gráfico aqui ao lado. Em 1872, de 10,1 milhões, tínhamos cerca de 8,4 milhões de pessoas analfabetas, ou seja, 83,2% da população era analfabeta. Em 1900, esse número apresentou uma queda de 9,7 milhões, tínhamos cerca de 6,3 milhões de pessoas analfabetas, um percentual de 65,3%. No decorrer de 20 anos, esse índice aparentemente não caiu, mas se olharmos com atenção, notaremos um aumento significativo da população, quase o dobro registrado em 1900. Em 1920,
De 17,6 milhões de pessoas, tínhamos 11,4 milhões de pessoas analfabetas, ou seja, 65% da população. Por fim, em 1940, a população seguiu crescendo e o índice de analfabetismo caindo. De 23,4 milhões, tínhamos cerca de 13,3 milhões de pessoas analfabetas, ou seja, 56,1% da população. Então, é possível notar que, apesar do crescimento populacional, o índice de alfabetização caiu graças a mudanças no cenário da educação brasileira. Agora, acompanhe em sua tela para visualizar alguns dos principais marcos legais do contexto colonial e imperial. De 1549 a 1759, tem-se o predomínio da pedagogia jesuítica. Em 1759, ocorre a Reforma Pombalina com o predomínio das aulas régias. Em 1824, temos a primeira Constituição do Império Brasileiro. Ela previa uma instrução pública gratuita a todos os cidadãos, sem especificar de quem seria a responsabilidade. Em 1827, é promulgada a lei que determinava a criação de escolas de primeiras letras em cidades, vilas e lugares populosos. Já em 1834, é promulgado o ato adicional, que passava a responsabilidade da instrução pública gratuita às províncias. Em 1854, teve-se a criação da primeira escola noturna no Brasil e a reforma Couto Ferraz, que era no município da Corte, Rio de Janeiro, que previa uma escola primária dividida em duas fases e uma instrução secundária. Por fim, em 1879, ocorre a reforma Leôncio de Carvalho, no município da Corte, no Rio de Janeiro, que previa a criação de jardins de infância, escola primária e secundária, escolas profissionais, bibliotecas e museus pedagógicos. Algumas mudanças começaram a acontecer na Primeira República, de 1889 a 1930, sendo um período de movimentação de ideias diferentes, como o anarquismo e a organização de movimentos operários, que culminaram em algumas rebeliões e conflitos sociais. Além disso, é válido destacar que nessa época aconteceram mudanças culturais e sociais, como o final da escravidão, a imigração e a modificação das cidades em um processo de urbanização derivada da riqueza produzida pelo café. Na consolidação de um país republicano, buscou-se trabalhar com ideias de ordem e progresso inspiradas no movimento positivista, sendo necessário, na visão dos dirigentes governamentais, moralizar e civilizar a população. A Constituição de 1891 destaca que o Congresso ficou responsável por animar no país o desenvolvimento das letras, artes e ciências. O analfabetismo, no contexto republicano, passou a ser visto como um entrave ao progresso do país e deveria ser erradicado. No que tange à preocupação com o ensino de jovens e adultos, teve destaque a reforma de Fernando de Azevedo no Distrito Federal, por meio do Decreto número 2940 de 1928. Por esse processo regulamentar surgiram os cursos populares noturnos, agrícolas, comerciais e industriais, que trabalhavam com o ensino primário básico, atendendo adultos que ainda não eram alfabetizados, durante os primeiros 2 anos e, posteriormente, no último ano, com o ensino técnico elementar. Havia também, no último ano, a ideia de se trabalhar com uma formação complementar, com a oferta de palestras e atividades relacionadas ao curso. Ainda nesse período, vários intelectuais de pensamentos diversos se reuniram em um movimento que ficou conhecido como Entusiasmo pela Educação. E com esse movimento foi fundada a Associação Brasileira de Educação em 1924, que assumia a causa da educação, realizando conferências e publicações na imprensa. Além disso,
Muitas vezes, os intelectuais dessa associação questionavam as elites dirigentes sobre a finalidade da escola, que para eles iria além da questão do analfabetismo, sendo necessária uma educação mais moderna e civilizada. Então, nessa aula, pudemos ver um pouco das primeiras iniciativas educacionais que tivemos no Brasil até o período da Primeira República. Nesse sentido, desejo a todos que sigam as suas leituras e tenham um ótimo percurso de estudos.